Vamos lá, galera, voltamos e agora vamos ao que interessa. Vamos comentar aí ou falar sobre as tecnologias mais atuais aí do desenvolvimento de sistemas para internet. São tecnologias aí que muitas empresas atuais vêm adotando. A comunidade mundial de desenvolvimento de software está dando muita ênfase a essas tecnologias de desenvolvimento e muita gente adotando aí, né? Apesar de talvez essas tecnologias, quando a gente fala da web como um todo, tanto de tecnologias mais antigas ou que está vindo novo, elas não representam uma massa muito grande de desenvolvimento, tá, pessoal? Então, o desenvolvimento web tradicional tem muito ainda, a grande maioria é desenvolvimento web tradicional. É lógico que essas tecnologias elas estão ganhando força devagar e tudo, né? Muitas empresas estão adotando essas tecnologias como ambientes, como frameworks de desenvolvimento, como stacks de desenvolvimento, mas a representatividade delas na internet mundial ainda é muito pequena. Estava olhando alguma coisa, mas cada uma dessas tecnologias não chegam a 1% da internet mundial atualmente, tá? Mas a gente não sabe aí o futuro como é que vai ser. Beleza, falando aí sobre cada uma dessas tecnologias, a primeira delas são as tecnologias que aí eu classifiquei como Web SPA Front-End, isto é Web Single Page Application Front-End. E aí a gente já viu o back-end, por exemplo, né, com as APIs lá. O front-end agora, a primeira delas, o Angular, que utiliza aí o TypeScript como linguagem, né? O TypeScript é como se fosse um JavaScript com turbinado aí, né? Utilizando todos os recursos de orientação a objeto e tal. Enfim, e aí o Angular é uma tecnologia muito utilizada atualmente, vem evoluindo e surgindo aí várias atualizações e a comunidade aí também tomou gosto por ela, ok? A próxima, o React, que foi desenvolvido lá pelo Facebook, né? Como eu falei e contei a historinha para vocês, o principal motivo, né, que eles criaram o React foi justamente lá o Facebook, o sistema web do Facebook. Também o mobile, né? Depois veio adotando aí o mobile, pelo menos a migração do sistema mobile, depois veio migrando para o React. Mas o sistema web, por exemplo, né, tinham vários painéis, desde chat, notificações, é, é, o feed lá de notícias, enfim, eram vários painéis que tinham que meio que funcionar real time ali, client-side, e aí eles criaram essa tecnologia aí para facilitar o desenvolvimento e a atualização desses múltiplos painéis real-time, tá? E aí utiliza aí o React com a linguagem base o JSX, que também é uma linguagem como se fosse um JavaScript meio que turbinado. E aí existem vários players aí de mercado que adotam o React como tecnologia de desenvolvimento e que acaba que ganha muita força justamente por causa dessas grandes empresas ou esses grandes players aí de mercado, como o Facebook, o Instagram, o Netflix e o iFood são alguns sites aí ou sistemas que utilizam como base o React. Outra é o Vue, né, que possui aí uma linguagem de suporte a JSX, tem uma linguagem, se não me engano, própria lá, meio que com base no JSX. Também é um Vue.js, né, tem gente que fala Vue, né, se eu não me engano, a pronúncia aí Vue. E tem muita também gente adotando aí essa tecnologia como tecnologia de single page application. E um bastante recente aí, que vem também ganhando bastante popularidade, é o Flutter, que tem a chancela aí do Google, que é também uma tecnologia single page application para desenvolvimento de sistemas web e também, nesse caso, do Flutter Mobile.
com a chancela do Google, linguagem Dart. Legal. E aí, pessoal, falando um pouquinho, né, sobre os Single Page Applications, que são essas tecnologias de desenvolvimento de sistemas para a internet que tem como base todo o JavaScript como linguagem base. Alguma coisa que eu sei dessas tecnologias, vendo aí que são várias, né, tecnologias, elas meio que se integram ali, elas têm uma camada que se integra com as tecnologias de desenvolvimento, com as linguagens de desenvolvimento tradicionais, principalmente o HTML e o JavaScript, principalmente o HTML. Tem muitas diretivas e muito da linguagem front-end ali, ela acaba se integrando ali com algumas informações que você vai acrescentando ao HTML, e tem uma parte da linguagem que é toda desenvolvida em JavaScript, que faz essas interações tanto com os dados vindos do back-end e também para manipulação desses dados vindo do back-end, também a manipulação dos dados lá da interface gráfica, tá? Então é mais ou menos assim que ela funciona, ok? Então tá aí algumas tecnologias Single Page Applications que são bem modernas aí e o pessoal tá ganhando bastante força. Depois eu vou ter a oportunidade de falar um pouco da minha opinião sobre essas tecnologias. Vamos fazer um overview, vamos seguir, e depois eu dou uma pausa e falar um pouquinho da minha opinião sobre essas tecnologias. E depois, por fim, aí, para a gente finalizar a parte de desenvolvimento, falar das tecnologias de desenvolvimento de sistemas para a internet, existe um novo conceito, quer dizer, na verdade é um conceito novo na nossa apresentação, mas é um conceito bastante antigo, de CMS, que é Content Management System, ou controle, ou gerenciamento de conteúdo, né? Um sistema de gerenciamento de conteúdo, aonde esses sistemas, é engraçado que quando às vezes um aluno, uma pessoa, ela começa a desenvolver web, principalmente quando ela já desenvolveu em outras plataformas, por exemplo, é muito comum quem já desenvolveu, por exemplo, para desktop, quando chega no desenvolvimento web, ela tem um impacto muito grande, porque normalmente o desenvolvimento desktop, existem várias tecnologias, nas IDEs principalmente, existem várias tecnologias que você vai lá e vai montando a interface, é tudo bonitinho. E quando você chega no desenvolvimento web, não tem muito isso, é tudo via códigozão mesmo. E a pessoa às vezes pergunta, né? Eu já passei várias vezes por isso. Às vezes a pessoa pergunta, pô, mas não tem alguma facilidade, a IDE não tem nenhuma facilidade de construção de interface ou algo do tipo? E aí, quando você utiliza uma IDE para fazer isso, não tem. Só que às vezes muita gente esquece dos gerenciadores de conteúdo, né? Dos sistemas gerenciadores de conteúdo, que é meio que todas as facilidades de construção de sistemas que você consegue desenvolver, ou pelo menos você tem uma abstração muito grande do código com a interface gráfica. Aqui no desenvolvimento web são os CMS que dão esse tipo de coisa, que dão esse tipo de suporte, tá? E existem muitas facilidades de desenvolvimento. E aqui, quando a gente fala num CMS, eu costumo também dizer que para você desenvolver sistemas web ou sites sem saber programar, utiliza um CMS, sem saber programar entre aspas, porque é lógico que se você quiser algo mais avançado ou algo mais específico, você vai precisar programar sim. Mas dá para você fazer muita coisa via CMS. E o CMS tem algo muito interessante com eles, porque por trás deles tem muita facilidade e ganho de produtividade, porque você consegue otimizar muita coisa ou adiantar muita coisa, principalmente a parte de front-end, de back-end também, porque você já tem quase tudo pronto, mas talvez por essa facilidade existe muito preconceito em relação a eles. É engraçado, né, na computação,
tudo que facilita a vida do desenvolvedor, muitos desenvolvedores têm preconceito, né? É engraçado isso porque eu vejo, como eu falei, eu programo, né, no meu segundo estágio, eu comecei a programar lá desde 2003, profissionalmente falando, e ao longo do tempo eu vejo que muitas ferramentas ou tecnologias de desenvolvimento que são fáceis de serem utilizadas, a comunidade mundial não adota e normalmente gera um preconceito. Parece que é engraçado isso, né? Parece que quando surge algo para facilitar a vida dos desenvolvedores e das pessoas, a galera meio que descarta, né? Não, isso é muito, né? Brincando aqui, mas não mexe com isso não, que isso é muito fácil. Eu gosto de coisa difícil, né? E eu acho que não é por aí. Eu particularmente gosto muito de coisa fácil, né? Para adiantar meu lado, adiantar minha vida, para facilitar minha vida. Eu já vi, por exemplo, muitos alunos desenvolvendo projetos que duraram às vezes anos, que se ele utilizasse determinadas ferramentas, duraria semanas ou uma semana. Então, enfim, eu acredito muito que dependendo do projeto, existem tecnologias mais adequadas. E não tenho preconceito com tecnologia nenhuma. Na verdade, eu tenho talvez um pouco de preconceito para tecnologias muito difíceis, porque eu particularmente gosto de coisa fácil. Mas aí é uma opinião, não quer dizer que eu estou certo ou que estou errado. Na verdade, é apenas uma opinião. E os CMS são algo muito simples, que dá para você fazer coisas muito complexas de uma maneira muito fácil. Então, por que não conhecê-los? Talvez o maior representante aí dos CMS é o WordPress, né? Que tem como linguagem base o PHP, até mesmo porque o WordPress é algo das antigas, ele já está no mercado aí há bastante tempo. E na época que surgiu o WordPress, a linguagem ainda que dominava era o PHP, e aí foi evoluindo e se tornou eu diria, um belíssimo sistema. Eu mesmo já tive num passado preconceito sobre o WordPress, mas não conhecia. Quando eu conheci, eu falei, caramba, que ferramenta fantástica, né? Para determinados tipos de projetos. Então, a título de informação, o WordPress ele está presente em aproximadamente 38% dos sites usam o WordPress. Então, de todos os sites da internet mundial, olha que interessante, aproximadamente 38% utilizam o WordPress. É um número muito significativo, é mais do que 1/3 dos sistemas, tá? Utilizam, mais de 1/3 da internet mundial utiliza o WordPress, olha só que interessante. E de todos os CMS, não tem só o WordPress como CMS, mas de todos os CMS, o WordPress representa aí cerca de 60%, tá? Então a maioria a esmagadora dos CMS atuais são o WordPress. Outro CMS do mercado aí, também bastante conhecido, é o Joomla, que também possui como linguagem base o PHP, é um outro CMS aí bastante conhecido aí no mercado, beleza? Então esses dois aí são os maiores representantes, e aí eu diria que existem também outros CMS, e aí para ramos específicos, um ramo bastante específico e conhecido, aí que também existem vários sistemas CMS representantes, é o ramo de e-commerce. E o e-commerce tem vários CMS muito conhecidos, talvez o maior representante aí de maior porte seja o Magento, mas tem o Shopify, o BigCommerce, o OpenCart também, que é muito conhecido. E tem um que é muito específico e está sendo muito utilizado, que é o WooCommerce, que na verdade o WooCommerce ele é um plugin de e-commerce para o WordPress. Olha só que interessante, né? Então,
Por exemplo, eu quero ter um e-commerce, quero fazer uma loja virtual. Você pode utilizar esses vários sistemas, que são sistemas independentes, né? O Magento, o OpenCart, por exemplo, são sistemas independentes. E também você pode utilizar o WordPress com o plugin WooCommerce para poder desenvolver o seu e-commerce. E aí existe um ganho muito grande, gente, porque para pensar você desenvolver um e-commerce do zero, fazer um sistema, né, todo do zero para e-commerce. Você levaria aí anos para fazer isso, sendo que há vários sistemas já prontos, onde você consegue adaptar a interface, consegue adaptar todas as suas regras de negócio. O e-commerce, existem várias regras de negócio que são padrões, e esses sistemas se adaptam aí ao seu negócio. E aqui uma estatística bem interessante: 28% das lojas, aproximadamente 28% das lojas virtuais utilizam o WooCommerce, que é o plugin de loja virtual para o WordPress. Então, de todas as lojas virtuais aí que existem na internet, né, estou falando na internet do mundo inteiro, aproximadamente 28% das lojas virtuais utilizam o WooCommerce, justamente pelo grande mercado do WordPress, onde tem um plugin específico lá para loja virtual, né? Então, as funcionalidades, né, o pessoal já utilizava o WordPress, só instalar lá um plugin que ele meio que adapta lá o seu WordPress para loja virtual. Legal. Então, esses aí são os CMS, né, que são os gerenciadores de conteúdo, que é como se fosse um sistema já pronto. Você não precisa fazer, às vezes, dependendo que você vai fazer muita programação, você basta apenas configurar que você já tem lá um sistema, um site prontinho. Bacana, legal, pessoal. Então a gente finaliza esse vídeo aqui agora, e não deixe de ver o próximo vídeo, onde eu vou lançar algumas opiniões aí sobre essas tecnologias. Coisa bem rápida, só para a gente finalizar essa série aí. Valeu, pessoal, até o próximo e último vídeo.